Feliz quinta-feira para quem está aí do outro lado. Muito obrigada por vocês terem se organizado e por estarem aqui hoje comigo para a nossa terceira aula do projeto Marketing para Empreendedor de Pequenas e Médias Empresas. É um prazer poder fazer esse conteúdo para todos vocês. Quero agradecer meu time, Bruno, Luan e Maíra. Sem eles, eu não teria toda essa estrutura e toda essa organização para contar para vocês um pouco mais sobre tudo que eu aprendi ao longo da minha história e a minha carreira no aspecto do marketing, os pilares que nós temos dentro do marketing como ferramenta de negócios. Vamos começar então, porque hoje a aula está bem legal. Bom, hoje nós vamos falar como começar uma estratégia de marketing para o seu negócio. É importante lembrar, quem não conseguiu ainda assistir a aula da semana passada, nós falamos sobre estratégia de negócio, plano de negócio, como construir um plano de negócio para a sua empresa, porque antes da estratégia de marketing você tem que ter bem definido o seu plano de negócio. Você garante uma assertividade, uma consistência, uma durabilidade muito maior. Bom, antes eu quero agradecer a Sankofa. A Sankofa é a nossa parceira dessa aula. Como vocês já sabem, quem acompanha a gente aqui nesse projeto, hoje estamos na terceira aula. A Sankofa, ela é uma área de eficiência energética, ou seja, ela vende solução em energia. Eles ficam no Rio de Janeiro, o CEO e fundador é o Rafael Ribeiro, meu amigo. Quero agradecer a ele, ao Rafael e também a Juliana, por acreditarem nesse projeto e por estar aqui com a gente nessa aula, dando essa força, esse incentivo e essa motivação. Rafa, um beijo para você, sucesso. Ju, um beijo para você. E a gente tem muita história. O Rafa participou da Expo Favela do ano passado, foi lá que eu o conheci e a gente manteve aí um trabalho, uma conexão, uma amizade ao longo do ano. E no próximo dia 1º de dezembro tem a Expo Favela de novo e a gente vai se encontrar. Bom, quando a gente fala sobre construir uma estratégia de marketing para o seu negócio, o que você precisa saber em primeiro lugar? Que uma estratégia de marketing, ela vai te dar um direcionamento correto para o seu negócio, para as suas atividades. Ela vai evitar que você tenha retrabalho, ela vai evitar que você tenha investimento realizado em movimentos e momentos errados. Ela vai te dar divisão de tarefa, responsabilidades, consistência. E ela vai trazer o seu time para perto, porque quando você desenha uma estratégia de marketing, você precisa das pessoas, você precisa do seu time, cada atividade tem uma responsabilidade e você vai trazer o seu time para perto. Então, para começar, vamos analisar a situação. O que é importante? Quando você desenha um plano de marketing, você tem que olhar para o seu negócio e identificar o desejo ou o problema a ser resolvido. Quando a gente tem uma ação de marketing, é porque a gente sempre precisa resolver algo. Ou é um lançamento de produto, ou é algum problema que nós temos com o colaborador, alguma coisa que a gente tenha com o consumidor, com o cliente, ou seja, você tem que identificar. Depois você desenvolve uma abordagem específica. A partir do momento que você traçou qual é o problema ou qual é o desejo que você precisa atingir, você vai começar a desenhar o planejamento de tudo isso. E a gente conta bastante sobre planejamento na aula da semana passada. Você tem que estimular um período. Toda a estratégia de marketing, ela deve ser anual, porém o ano é dividido em 12 meses e 54 semanas. Você não tem conteúdo diferente para falar às 54 semanas. Você terá pilares entre a sua estratégia de marketing e você vai escolher os períodos para fazer esse tipo de investimento. Seja essa comunicação, seja um evento, seja uma parceria. E aí você também tem a questão de tempo para o investimento. Qual é o tamanho do seu investimento? O investimento é finito. Como é que você fatia dentro do seu plano de negócio e aí você puxa para o seu planejamento estratégico de marketing? Qual é a fatia de investimento para cada ação que você traçou? E a gente tem a definição do resultado esperado. Lembra, primeiro item aqui a gente falou, identifica um desejo, você desenvolve uma abordagem que é o objetivo específico, e aí você tem a questão do tempo, do investimento e qual é o seu resultado esperado. Você está fazendo tudo isso para quê?
para quem? O que você quer mudar? Qual é o ponteiro que você quer mudar? É o ponteiro de vendas? É o ponteiro de lembrança de marca do seu produto, do seu serviço? Qual é esse ponteiro de venda, né, que você quer mudar? Quando a gente faz um mapeamento na estratégia de marketing, é importante que a gente compreenda o ambiente interno onde nós estamos, ou seja, as pessoas que trabalham com a gente, quais são as tarefas e responsabilidades, qual é a job description dessas pessoas, e o seu negócio precisa ter também um envolvimento muito grande com o ambiente externo, que são os seus clientes. Como é que é esse ambiente externo? Então aqui eu trago algumas ferramentas para te ajudar. Primeiro, análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você pode fazer tanto com a parte de ambiente interno, que é a cultura da sua organização, a cultura e o clima das pessoas que trabalham com você, e você também vai aplicar análise SWOT para um ambiente externo, para o segmento, pensando nas suas concorrências, pensando nos seus concorrentes, pensando em você. Então, quais suas forças, quais suas fraquezas, o que você não tem e que o mercado tem, que isso pode ser um problema, se tornando uma ameaça. Você vai também fazer a avaliação do mercado-alvo e da concorrência. Aqui eu quero deixar 2 sites para que você possa fuçar, olhar e trazer informações para o seu negócio. Eu estou falando do OMIE, é OMIE, tem muito relatório bacana, fala de mercado, fala de segmento, traz números, fala sobre o mercado de pequenos e médios negócios, vai servir bastante para você incluir no seu plano e ajudar na sua tomada de decisão. E também o Sebrae que já é bastante conhecido aí de vocês, mas tem muita coisa bacana no site deles, nos canais deles de comunicação, nos sites, nas redes sociais. E aí toda essa parte de avaliação de mercado, de concorrência, de público, eles podem te ajudar. Estabeleça em marketing metas claras e mensuráveis. Como eu disse já algumas vezes nas outras aulas, marketing é uma ferramenta de vendas. E vendas são números, precisam ser mensuradas. Você tem meta o tempo todo para ser atingidas, e marketing é a mesma coisa. Quando você... Aqui alguns exemplos para você interpretar esses exemplos e jogar dentro do seu desafio, dentro do seu negócio. Então aqui uma meta, aumentar as vendas online em 20% nos próximos 12 meses. E aí, claro que dentro dessa meta você vai ter uma oportunidade enorme de desenvolvimento de plano de ação. Aumentar o reconhecimento da marca em 15%. Como é que você mede esse reconhecimento de marca? Conversando com o seu público-alvo, com o seu público definindo, trazendo estratégia de metas para as suas redes. Lançar um produto para o público feminino 50+, classe C. Então aqui, olha, eu tenho o período, eu tenho o público que é um feminino, 50 anos acima, e eu quero que sejam mulheres da classe C. Então quanto mais afunilada for a sua meta, mais assertivo vai ser o seu resultado. Nova campanha para produto X ou serviço X dentro do seu negócio em 6 meses. Aqui eu trago a importância de você definir um time para toda a meta que você for trabalhar. Quando a gente traz dentro da estratégia de marketing o que chamamos de persona e público, nós estamos dizendo que a gente precisa entender o comportamento e a jornada deste consumidor. O que ele gosta de fazer, o que ele faz, que horas ele faz e por onde ele faz. Ele é um cara que consome mais no físico ou ele consome mais no online. Todas as informações que você tiver sobre o seu público, quanto menos abrangente for, quanto mais demográfico também você utilizar essa informação na sua estratégia, mais assertivo você vai ser. Então, crie personas detalhadas sobre o seu público. Pense que o seu cliente, o seu público, desenhe como se realmente ele fosse um amigo seu. O que esse amigo gosta de fazer, para onde ele vai, que horas ele acorda, quem são os amigos em volta deles, o que ele engaja. Isso é muito bacana, é um exercício delicioso de fazer. Realize pesquisas de mercado, deixei aqui a dica de OMI e Sebrae, e analise dados de clientes existentes. Nos sites dos clientes que você tem, né, no seu site, você pode ter
Claro que seguindo a norma de LGPD, que é super importante, que é de proteção de dados, você coletar dados e analisar, porque coletar e deixar guardado numa gaveta não ajuda também você na sua decisão. Mas se você analisa esses dados e cruza com a sua estratégia, vai nascer metas muito direcionadas para que você atenda o seu objetivo. Planejamento e atividade. O velho e bom planejamento tem que existir em todo momento antes de qualquer execução. Com objetivos traçados e resultados esperados, que a gente já conversou lá no início, é preciso desenhar seu plano em marketing. Então, como é que a gente desenha isso? Quais são os passos específicos? Alguns deles aqui. Lembrando que, quando você desenha a jornada do consumidor, que é o tempo que ele vive, em qual... se você, por exemplo, escolhe a jornada do consumidor no ambiente físico, são as lojas físicas, toda a comunicação é feita em out of home, OH, que nós chamamos, que são os outdoors, são toda a parte de mobiliário urbano, aqueles relógios de rua, ponto de ônibus, parcerias em ambientes físicos que você pode colocar sua marca, experiências, blitz, tudo que você puder fazer de promoção em espaço físico, você conecta com o seu consumidor. Aqui eu trago um exemplo. Se nós tivéssemos escolhido a parte do ambiente digital. Então, vamos pensar que você vai fazer uma campanha em marketing para o lançamento de um produto premium para um público de classe A, jovem, de 18 a 25 anos. Num período de 2 meses vai durar a sua campanha. Então, lembra que você tem várias etapas para definir antes de decidir o que você vai fazer. E aí você vai fazer uma campanha digital para as redes sociais. Você tem que desenvolver o desenvolvimento de conteúdo para blogs, redes sociais, ou seja, o que você vai contar, qual é a história, qual é o mote dessa campanha, como é que você traz o seu produto para perto desse público. Você tem que encontrar uma história que faça sentido para o posicionamento da sua marca ou do seu serviço, mas também que faça sentido para que o seu consumidor e o seu cliente queira ouvir. Lançamento de campanha de e-mail marketing. Como é que é essa campanha? O que está escrito nesse texto? Qual é o público? Qual é a frequência? Como é que eu meço depois esses dados? Eu aproveito esse e-mail marketing para coletar informação e depois eu usar ao meu favor? Parcerias estratégicas e promoções conjuntas. Vou falar por mim, vou convidar algum parceiro ou alguma marca que eu acho que faça sentido, que contempla o mesmo posicionamento que eu tenho na minha marca e a gente vai fazer uma campanha juntos. Então, aqui são exemplos de passos específicos para que você alcance o seu objetivo daquele resultado esperado. Orçamento. Dentro do seu planejamento, quando a gente falou, tem uma casinha lá que é orçamento, investimento. Quão grande você quer ser, o quão grande você precisa investir. Em qual período? Período diz muito. Às vezes você dá um grande tiro de canhão num período mais curto e cumpre a sua missão. Ou você pode fatiar esse investimento em vários períodos, dando pausas, inclusive você faz um lançamento em 2 meses, ou uma ação, uma atividade de marketing, não necessariamente uma campanha publicitária. Marketing não é isso, a campanha publicitária é uma parte dessa estratégia de marketing, mas você definindo todo esse passo, você consegue ter um retorno muito interessante. Então, estimular custos de implementação da estratégia, alocar recursos financeiros de maneira eficiente, priorizar os investimentos com base nas prioridades em marketing. Você vai ver quando você sentar para desenhar o seu plano de marketing e aí traz na mesa muita criatividade, você vai ver que as ideias vão brotar. Ainda mais se você for um cara de networking, se você for uma pessoa que se envolve, que está antenado nas tendências do seu segmento, que conhece o que o concorrente está fazendo. Então você traz para perto várias possibilidades. E quando você desenha e coloca na mesa essas ideias, você precisa dar prioridade para elas. E usando inclusive a planilha que a gente mostrou na aula passada, quais são as atividades, qual é o período, quais os responsáveis, qual é o status, qual é o investimento. Tem uma parte também de qual recurso você precisa, não só investimento, qual tipo de ferramenta que você ainda não tem na sua empresa para medir dados, por exemplo. Qual é o tipo de ferramenta que você não tem, que você precisa aderir para você ter um investimento mais assertivo, um retorno desse investimento também em mais curto prazo.
Responsabilidades. Como é que é hoje formado o seu time dentro da sua empresa? Por mais que ela seja, ela pode ser de qualquer tamanho, tá, gente? Micro, pequena, média, independente do número de colaboradores que você tem, seja familiar, seja profissionais do mercado, seja 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas. Como é que você divide esses colaboradores em departamentos e áreas? Como é que essas áreas se conectam? E dentro dessas áreas, quais são as responsabilidades desses colaboradores? Aqui nós vamos falar especificamente de marketing. Como é que você divide? Porque a pessoa que vai desenvolver conteúdo nas redes sociais, ela não pode e não deve ser a mesma que vai olhar preço e distribuição, que vai entender um pouco de logística, que vai fazer par com o seu profissional da área de logística, preço, que vai fazer par com a sua área de finanças, de contabilidade. E lembrando que o preço comunica o tempo todo, então é um preço assertivo, não é só um preço para pagar a sua conta, mas é um preço para posicionar o seu produto, o seu serviço no mercado. Então é importante que você tenha também dentro da sua matriz de responsabilidade, junto à sua organização, junto ao plano macro de colaboradores, junto aos seus recursos humanos, essa divisão de função. E no marketing, a pessoa que vai fazer conteúdo, a pessoa que vai fazer eventos, parcerias, preços de distribuição, campanhas publicitárias. Aqui é um exemplo, tá, gente? E aí você pode se perguntar, poxa, Eli, mas assim, eu não tenho espaço hoje dentro da minha empresa, não tenho verba alocada para trazer tantas pessoas. Aqui é algum exemplo, por exemplo, a gente pode trazer, o profissional que vai trabalhar eventos e parcerias, até mesmo conteúdo de redes e campanhas publicitárias, ele tem uma linha tênue muito bacana, porque ele está falando sobre posicionamento do seu produto, do seu serviço. Então, ele vai conseguir olhar para o mercado versus o que o mercado está fazendo e qual a sua necessidade para atender essa necessidade de mercado. Mas o cara que entra com preço e distribuição tem que ser diferente. E todos eles vão responder para quem? Você vai ter alguém focado na área de recursos humanos, na área comercial, a área de vendas e a área de vendas comercial e marketing, trade marketing, elas se conversam muito. A área de pesquisa também. Então, talvez uma pessoa para olhar para tudo isso, para ser responsável por tudo isso, abaixo dela você ter essas divisões. E se você já tem, ótimo, só avalie e analise como é que está essa distribuição e como é que você tem aproveitado a jornada desse colaborador para atender toda a sua demanda. Monitoramento e métricas. Para garantir que o investimento destinado ao plano tenha melhor aproveitamento, é preciso avaliar o desempenho e fazer ajustes quando necessário. Eu falei muito também ao decorrer aqui das nossas aulas sobre planejamento, e o planejamento é vivo. Claro que nós precisamos ter um objetivo, nós temos uma diretriz para a tomada de decisão, mas esse planejamento precisa ser revisitado. A economia muda, o comportamento das pessoas mudam e a tendência e inovação aparece a cada momento. Então, se você mantém um plano de janeiro a dezembro sem uma revisão, você corre o risco e vai ficar desatualizado. Então, presta bastante atenção em como você está cuidando desse seu planejamento, das suas métricas. Como a gente trouxe aqui a história da jornada do consumidor pensando no digital, eu trago também exemplos de métricas para o digital, para que você possa refletir aí dentro da sua organização. Acompanhamento de tráfego online, taxas de conversão, o quanto você tem feito de conteúdo e qual é o objetivo desse conteúdo e o quanto de conversão está trazendo para você em vendas ou em engajamento. Envolvimento nas redes sociais, né? O que você tem feito de conteúdo, tem compartilhamento, porque o like hoje é muito relativo. Quando você tem compartilhamento de conteúdo e quando você tem comentários, e ainda quando você tem nesses comentários um consumidor marcando outro consumidor conhecido, você começa a criar relevância a uma métrica de que você está indo no caminho certo. Mas sempre com medidas de dados, de números, porque senão fica tudo muito subjetivo. E aí uma discussão de negócio, numa reunião, vai vencer quem tem mais argumento. E você sabe que temos pessoas muito mais influentes que outras pessoas. Tem pessoas que falam melhor,
que outras pessoas. Tem pessoas que têm mais habilidade de convencimento. Então não fique no subjetivo, peça números, trabalhe com dados para que essa sua atividade seja mais assertiva, seja ela qual for. Ajustes e otimizações. Assim como o plano de negócio, o plano estratégico de marketing é vivo e pode sofrer adaptações, se necessário altere o plano com base nos resultados e feedbacks. Acabamos de falar sobre isso, e aqui eu reforço essa questão de quando você tem o dado, se está ao contrário do que você precisa, do resultado que você precisa alcançar, você precisa rever tudo isso. Então, revisão mensal é muito bacana dessas métricas, reunir o seu time, isso faz com que eles se sintam parte e a sua cultura organizacional, o seu clima organizacional fique positivo, e os ajustes nas estratégias com base nesse desempenho, que vai trazer para você uma consistência e uma longevidade da sua atividade em marketing, da sua estratégia. Então não tem estratégia fixa, tem uma estratégia olhada, uma estratégia desenvolvida, uma estratégia que você pode criar alterações e criar novos caminhos o tempo todo. Relatório de desempenho. Os resultados precisam ser compartilhados com seu núcleo de relacionamento estratégico. Apresentar resultados periodicamente irão construir credibilidade sobre você e sobre o seu negócio. O que eu trago aqui para você refletir? Se você ainda não faz esse tipo de apresentação de relatórios mensais ou trimestrais, ou reuniões que discutem o progresso e os próximos passos, você precisa começar a fazer. Vou dar 2 exemplos de empresas. Hoje a gente tem startup em todo o mundo, crescendo muito, que são pequenas empresas que têm uma necessidade de resolver uma demanda e um problema muito rápido e com o objetivo de escalar. Ela não nasce para ser pequena, ela nasce para se tornar grande. Assim como nós temos 2 exemplos aqui, a Raize é uma empresa americana, uma startup, ela começa como uma startup, ela toma um porte muito maior. Ela tem 14 meses, ela é uma empresa digital de cartões de presentes digital. Em 14 meses, ela já fatura 100 milhões de dólares. O plano de negócio dela, conectado à história dela, é muito interessante, porque ela tem um plano de negócio bem definido, conectado com uma estratégia de marketing e vendas, de posicionamento, e hoje ela fatura 100 milhões e 14 meses de vida. Chama Raize, americana, muito interessante. E aí tem uma outra história que é conhecida de todos nós, que é a Cacau Show. A Cacau Show, ela começa em 1978 com o Alexandre, que é o fundador. Ele tinha um fusquinha branco e ele saía distribuir os chocolates por aí. Em 1998 ele funda a Cacau Show, e hoje ele já tem 2.000 lojas, ele trabalha com lojas próprias e também sistemas de franquia. Eles faturam 4 bilhões de reais por ano. O que eu quero dizer com esses 2 tipos de exemplos? Se você vive dentro do seu mundo, dentro da sua empresa, olhando para os seus números, cuidando dos seus relatórios entre vocês e não contam para o mercado não vai saber da sua existência. Você não precisa ter medo se você tiver um plano de negócio definido, com tudo que nós falamos na aula passada, e um plano de marketing, uma estratégia de marketing convincente para o seu negócio, que faça sentido para o seu segmento. Comece a olhar os números, comece a fazer apresentações com mais robustez para levar para o mercado, para levar para os investidores, para apresentar em reuniões de negócio. A gente sempre encontra oportunidade. O Sebrae pode te ajudar nisso, caso você não seja conectado a ele, ou o seu networking, ou o seu grupo de investidores, as pessoas que você se relaciona, e os eventos de negócio também vão te ajudar muito, mas você precisa começar. Comece a fazer internamente para treinar, se você ainda não faz. Se você já faz, dá um passo e vai para o mercado. E se você já está no mercado, parabéns, porque a oportunidade de investimento, de alguém olhar para você e querer trazer mais investimento para o seu negócio, onde você vai poder criar mais inovação e poder crescer, você está de parabéns. Aqui, a nossa aula hoje foi mais curta, justamente para que você pense e lembre
que você pode sim criar um planejamento estratégico de marketing eficaz para impulsionar o crescimento e alcançar os seus objetivos. Esse é a verdadeira razão de existir de um plano estratégico de marketing. Mas você precisa ter disciplina em todas as etapas. Você precisa, hoje de manhã eu estava conversando com um amigo e cliente, e nós estávamos falando sobre isso, e a preocupação dele é que eles estão crescendo muito e eles não estão conseguindo acompanhar a demanda. Então eles têm muitos negócios já para fechar, eles têm algumas atividades que eles querem incluir no negócio e tem um mercado inteiro procurando por eles. E eles ainda não estão estruturados, pensando em gente e pensando em plano. E aí eu até disse para eles o seguinte, eu falei, olha, o que falta é organização de tudo que vocês já têm. E é colocar no papel, é fazer métricas, é fazer relatórios, é visitar esses relatórios. Quando você tem isso, você respira, você fala, puxa, consigo fazer. Tô tendo tudo que você tem visão, tudo que te dá visibilidade, traz para você também um poder de decisão assertivo, te dá coragem e também ao mesmo tempo te dá tranquilidade. Apesar que no mundo empreendedor a gente tem pouca tranquilidade, a gente está sempre investindo, olhando, arriscando, indo de novo, erra um degrau, acerta dois, volta para o terceiro. Então esse espírito empreendedor é seu, parabéns, não desista, mas se planeje, se cuide do seu negócio, desenhe estratégia, converse com pessoas. Eu estou aqui para te ajudar com mentorias e consultorias exclusivas para a sua empresa. E a gente tem todas as nossas aulas, esse projeto muito bacana. Eu tenho gostado muito dessa troca aqui com vocês, todas as quintas-feiras, às 18h30, aqui no YouTube. As aulas ficam gravadas. Se você não tem acesso aos links, lá no meu Instagram, Eli Cassandre, na bio, tem todo um caminho para você chegar até o nosso grupo de WhatsApp, para você saber de tudo que acontece. E também em breve nós vamos começar as nossas lives, nós vamos escolher alguns de vocês que mais se engajarem com o projeto. Nós vamos começar a fazer algumas lives para que a gente também empreste o nosso conhecimento para todas as pessoas que precisam aprender um pouquinho mais de marketing. Então hoje nós tivemos uma aula muito bacana, muito interessante aqui, espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho, agradeço mais uma vez o Bruno, ao Luan e a Maíra, e também o nosso parceiro hoje, que acreditou na nossa aula, que tem visto as nossas aulas, tem engajado e tem participado aí com muito carinho. Não esqueça, antes de sentar para desenhar o planejamento estratégico de marketing, você vai desenhar o seu plano de negócio. Conta comigo, eu estou aqui para isso, agradeço a sua presença e a semana que vem mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre os 8 pilares de marketing. Dentro da estratégia a gente tem uma história linda para contar e para ajudar você a construir o seu planejamento e a sua execução, porque também não dá para ficar só no planejamento, né, gente? A sua execução em marketing. Então a gente vai falar de 8 pilares, passando por todas as atmosferas que vai conectar a sua marca, o seu serviço, o seu produto com o seu cliente, trazendo para você mais assertividade e mais vendas. Fico por aqui, um beijo enorme, ótima noite. Vejo você no Instagram, Eli Cassandre, e também na próxima aula aqui no YouTube. Tchau, tchau, gente. Obrigada.